Nós podemos ter momentos de conflito. Nós podemos ter momentos de tensão entre a palavra e a fé. Entre a palavra da fé e os nossos sentidos humanos. Assim como foi com Abraão. Sempre há momentos em que você entra numa luta entre acreditar no que a palavra de Deus diz e aquilo que a sua carne está a te dizer que é. É muito difícil este momento. Abraão nos ensina que devemos ficar firmes e nos fortalecer na fé. Diz a palavra em Romanos capítulo 4, 16 e 21. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, porque Abraão era pai de todos nós. Então vamos ver como ele usou a fé no momento de tensão entre a fé e os sentidos da sua carne. Aquilo que a sua carne dizia, aquilo que a sua carne mostrava. Diz o versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência das coisas que não existem. 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Deus disse a Abraão, havia um plano com ele e esse plano não podia falhar, e nunca podia falhar. Versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, viu? Abraão, quando olhava para o seu corpo, ele estava a ver um velho. Abraão, quando olhava para si, ele estava a ver um velho. Quando ele olhava para sua esposa, estava a ver uma velha. Porque a Bíblia Sagrada está a dizer que a idade da Sara também estava muito avançada. Ela já tinha cessado o costume das mulheres. Portanto, humanamente, Abraão e Sara não tinham condições para gerarem filhos. Só que é no limite, é na ponta, é no fim da linha, é no fim das suas capacidades humanas que Deus começa a agir. É lá na ponta onde você não há mais capacidade, não pensa como solucionar, não tem saída. É ali onde Deus começa a agir. Por quê? Porque Deus não faz o que você faz. É ali onde Deus começa a agir. Abraão reparava para si, ele via um velho. Reparava para sua esposa, ele via uma velha. Haviam condições humanamente para gerar filhos? Zero. Por isso que Abraão não se agarrou o que os seus sentidos, o que a sua carne, o que o seu corpo, o que ele sentia e o que ele via na sua esposa ou na sua pessoa. Ele escolheu ficar com a fé. E diz a palavra que Abraão não duvidou. Isto aqui é muito fundamental para a nossa vida espiritual, porque todas as vezes que nós tentarmos colocar dúvida no que Deus diz, isso chama-se incredulidade. Incredulidade é o contrário de crer. Significa a pessoa é duvidosa, tem dúvida. Apesar de Abraão ser velho, sua esposa também ser velha, e na sua capacidade humana não haver mais condições para fazer filho, a palavra de Deus diz que ele não duvidou do que Deus havia prometido. Por que este senhor aqui não duvidou? Não duvidou porque havia fé dentro dele, ele acreditou o que Deus havia prometido. Amado, tudo que Deus nos prometeu na palavra, nós temos que acreditar como Abraão acreditou, amado. Por isso não duvide, Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Você não está aqui por um acaso, mesmo que as circunstâncias na sua vida diária mostrem e digam o contrário. Não se agarre ao que você vê ou sente, agarre-se ao que a palavra de Deus diz. É que as circunstâncias nos intimidam, as circunstâncias nos ameaçam. Então não deixe que a incredulidade se estabeleça na sua boca, porque senão é isto que está no seu coração. Não duvide da promessa de Deus. A palavra de Deus diz que no versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão não duvidou. Não se deixou intimidar com o que ele via e sentia, mas pela fé se fortaleceu dando glória. Ou seja, ele se fortaleceu e começou a falar, ele começou a exaltar, a dar glórias a Deus. Ele expressou isso. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ao invés de você estar a murmurar, diz que Abraão, ao invés de duvidar, de olhar pelas circunstâncias, de olhar
velhice que tinha da sua esposa, ele diz que começou o quê? Se fortaleceu na fé e começou a dar glória. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória a Deus, glória a Deus. É isto que fortalece a vida de cada um, amado. Abraão se fortaleceu. Ao invés de estar na incredulidade, ele se fortaleceu.